Tudo bom, Theo? Bom dia. Com você, bom dia. Tudo bem, Theo. A Gabi Veras traz para a gente essa informação com relação à manifestação da Polícia Federal. E você, Theo, tem contato com vários nomes do Judiciário. Aí eu te pergunto, em que medida essa saída do escritório do X do Brasil pode dificultar o cumprimento de decisões judiciais? O que os integrantes do Judiciário vêm falando sobre o assunto? Olha, Carol, a Gabriela Veras comentou sobre uma apuração da Gabriela Prado. Todas as nossas Gabrielas estão trabalhando a respeito desse assunto. A Gabriela Prado conversou na Polícia Federal, que contou sobre essa dificuldade vista pela PF no cumprimento de decisões judiciais por parte do X. Essa avaliação da Polícia Federal ela é compartilhada também na Procuradoria-Geral da República, no Supremo Tribunal Federal e também no Tribunal Superior Eleitoral. Ontem, ao longo do dia, eu e a Luísa Martins, a gente conversou com uma série de pessoas, de fontes dentro do TSE, do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, para entender a percepção dessas pessoas que trabalham diretamente nessas investigações que miram o X ou políticos, ou influenciadores e outras pessoas que são alvo de investigação por conta da atuação na plataforma. E essas pessoas demonstraram preocupação por conta de um adicional de burocracia, de uma camada de burocracia com a saída do escritório. Por quê? O escritório no Brasil saindo, essa comunicação vai ser feita diretamente com os Estados Unidos, onde fica a sede do X lá nos Estados Unidos. Então, a partir de agora, a dificuldade é maior porque esse contato vai ser feito por meio de cooperação internacional, seja com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, que vai fazer essa ponte, seja com a Procuradoria-Geral da República, que também tem uma Secretaria de Cooperação Internacional. A cooperação internacional, Theo, implicaria num tempo maior para o cumprimento de decisões? Total, e isso vai numa direção contrária do que prevê o Tribunal Superior Eleitoral. Carol, você vai se lembrar muito bem que nas eleições de 2022, o ministro Alexandre de Moraes, ele era presidente do TSE, ele tomou uma decisão de apresentar uma resolução que foi criticada por uns e elogiada por outros para dar celeridade na remoção de conteúdos mentirosos, de conteúdos com divulgação de notícias falsas nas redes sociais, envolvendo o Facebook, envolvendo o Twitter, o Telegram, enfim, uma série de plataformas com o objetivo de evitar a disseminação rápida e imediata, como é sempre, de notícias falsas nessas plataformas, nessas redes sociais. Naquela ocasião, houve uma determinação, por exemplo, para que um conteúdo falso fosse removido imediatamente em 24 ou em 48 horas. Isso acontecia quando havia um escritório no Brasil, porque esse escritório ele era diretamente acionado, notificado pelo tribunal, seja o Tribunal Superior Eleitoral, nesse caso específico do que eu estou dizendo, ou, por exemplo, em alguma investigação no Supremo Tribunal Federal, era o Supremo quem fazia essa notificação. Muitas vezes, por conta dessas investigações estarem sob a relatoria do ministro, partiam do gabinete do ministro. Com a saída do escritório do Brasil, fica mais difícil de cumprir esse prazo. Isso porque, como eu mencionei, tem de haver essa comunicação lá nos Estados Unidos. Só que o Supremo ou o TSE não faz essa comunicação direta. Tem que passar necessariamente pela cooperação internacional da Procuradoria-Geral da República, que aciona a cooperação internacional do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que aciona o governo americano. E ontem, Carol, uma fonte me mencionou um ponto bem específico. Disse que pode haver uma questão interpretativa. Nos Estados Unidos, a primeira emenda da Constituição americana, que prevê a garantia da liberdade de expressão, é muito valorizada, é muito levada a sério. Isso pode trazer um complicador ainda maior para decisões judiciais brasileiras serem cumpridas aqui no Brasil pela plataforma X. Um exemplo que me mencionaram mais de uma vez, o caso do Alan dos Santos. Está foragido nos Estados Unidos, tem uma ordem de prisão contra ele no Brasil, mas na avaliação do governo americano, alguns dos crimes que são elencados pelas autoridades brasileiras lá nos Estados Unidos não são crimes por conta
da garantia de liberdade de expressão lá nos Estados Unidos. Isso abarcaria, não estaria abarcado no caso, e uma extradição não estaria no radar. Então, esse é um ponto da questão interpretativa que pode pesar em diversas decisões e punições que a gente vai ver pela frente. Isso tudo tem peso 2, porque é ano eleitoral, né? Até como a gente lembrava mais cedo, também com a Gabriela Veras, trazendo um pouco da manifestação do Tribunal Superior Eleitoral sobre esse fechamento do escritório do X aqui no Brasil. Vamos falar mais sobre esse assunto ainda hoje com o Theo Cury e também outros destaques aí de Brasília. Até já, Theo. Até.